Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Ponto vou apresentar um vídeo que eu já gravei 2 ou 3 vezes, não gostei do conteúdo, não gostei da minha forma de colocar as coisas, estou fazendo pela terceira ou quarta vez, quarta ou quinta vez. Vou falar hoje sobre, eu não edito, sabe? Vai na raça, o vídeo vai na raça. Eu nem sei mexer direito com aquela edição, já fiz um monte de bobagem mexendo com edição, então é do jeito que eu estou falando aqui, é que sai aí no vídeo. Hoje vamos falar sobre a percepção dos mundos superiores. Vou recordar primeiro a escala espírita, né? Na escala espírita nós temos os espíritos da terceira ordem, que é a categoria, ou melhor, é a ordem dos espíritos inferiores, dentre as quais estamos nós aqui, em regra, né? Os habitantes da Terra, e eu digo em regra, porque muitos espíritos missionários se encontram entre nós em ação missionária, e então eles não são espíritos imperfeitos quanto nós. Dentre os espíritos da terceira ordem, nós temos diversas categorias de acordo com o grau de imperfeição. Uns são mais imperfeitos, outros menos imperfeitos, sem que estes últimos tenham adquirido a perfeição suficiente para habitarem os mundos em que habitam os espíritos da segunda ordem, que são o mundo dos bons espíritos. Estes também têm diversas categorias de acordo com o grau de aperfeiçoamento. Então, uns são habilitados no campo da ciência, por exemplo, outros são habilitados no campo humanitário, e ambos, nos mundos em que habitam, vão procurando apreender os conhecimentos um do outro, a fim de poder, então, afunilando, alcançarem o grau de primeira ordem, de espíritos puros. Então, aí, a categoria única, não tem diversas categorias, não, ela é única. Dito isso, nós podemos lembrar de algumas coisas das percepções dos mundos superiores, né? Que diferente do mundo em que habitamos, nos mundos superiores, isso tudo está lá no livro dos Espíritos, viu? Diferente do mundo em que habitamos, então, nos mundos superiores, os espíritos se acham mais livres. Ele tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Veem, ouvem, sentem, portanto, muitíssimo melhor que nós aqui na Terra e melhor que os mundos também similares à Terra ou inferiores ao nosso. Encarnados, quando os espíritos estão encarnados, eles veem com os olhos do corpo o que só pelo pensamento nós entrevemos. Percebem, portanto, as próprias formas do pensamento. Nós aqui lidando para desenvolver a telepatia e eles simplesmente veem com os olhos do corpo o que só pelo pensamento nós entrevemos. Eles veem, então, a forma dos pensamentos, as formas dos pensamentos. Os espíritos purificados nesses mundos superiores não se dão às guerras, não se entregam ao ódio, não promovem a discórdia, não causam danos aos semelhantes. Eles não têm conduta animalizada como nós ainda temos aqui nos mundos inferiores. O egoísmo neles de há muito cedeu lugar aos sentimentos de fraternidade. Isso afirmam os espíritos também em O Livro dos Espíritos. E quando reencarnam em qualquer mundo que seja, mostram-se criaturas de alto padrão moral. Percebemos um Chico Xavier entre nós, né? Uma Mamã Dulce, uma Madre Teresa, né? A duração da vida nos mundos... não, deixa eu falar de outra coisa primeiro, antes de falar da duração da vida. Vamos lembrar que, diferente de nós, bem diferente de nós, esses espíritos, eles se intuem do futuro, eles se intuem do futuro, pela certeza, pelo conhecimento que possuem de si mesmo. E a morte nenhuma apreensão lhes causa, não passando a morte então de simples transformação, face à segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá. Eles têm certeza, absoluta certeza, sempre, de um futuro melhor. Né? Não tem o que reparar, o futuro vai ser sempre melhor. A duração da vida, aí sim, né? A duração da vida nos diferentes mundos superiores, ela parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Porque se a gente pensar bem, quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam, os vícios, né? Que o espírito muitas vezes nutre aqui dentro de nós, não ocorrem esses vícios nos mundos superiores. Quanto mais puro o espírito, menos paixões, então, a miná-lo. Essa ainda uma graça da providência, que desse modo
abrevia os sofrimentos da criatura, em razão da evolução e do progresso que ela adquiriu, mercê do próprio esforço, do conhecimento de si mesmo, da reforma íntima que vem promovendo. Nesses mundos, a infância não é tão obtusa, dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, vamos dar obtusa por inocente. Não é tão inocente como no mundo terreno. As crianças têm mais racionalidade do que aquelas do mundo terreno. A infância, aliás, é necessária em toda parte, né? E não poderia deixar de ser nos mundos superiores também. Ela é sempre aquela fase de transição da recém-encarnação do espírito e a sua fase adulta, por assim dizer, adolescente e adulta. A regra é de que a acessibilidade, falando da acessibilidade dos espíritos superiores, né? A regra é de que a acessibilidade aos mundos superiores, para os espíritos, depende do grau de elevação destes. Assim também nos mundos superiores, o espírito reencarna de acordo com o grau de sua elevação. E, na razão direta do seu merecimento, tem às vezes a faculdade de pedir-lhe ser ou não concedido, de ser deferido, né? Habitar determinado mundo de sua escolha, por qualquer que seja o motivo. Mesmo nos mundos superiores, aliás, mesmo os mundos superiores, colocando melhor, começaram por um estádio inferior. É lógico, né? É lógico, se o espírito é criado simples e ignorante, os mundos inferiores, mal comparando, também têm a sua simplicidade, a sua ignorância, entre aspas, por favor, né? Sujeito à lei de evolução e progresso. Então, mesmo os mundos superiores começaram por um estado inferior, tendo sofrido então transformações através dos tempos. A Terra que está agindo em estado inferior, essa Terra aqui que nós habitamos, sofrerá a idêntica transformação, pois é oportuno lembrar que o estado físico e moral dos seres vivos, não é perpetuamente o mesmo em cada mundo, e assim os mundos onde habitam também estão sujeitos à lei de progresso. E a Terra um dia se tornará um paraíso quando os homens se houverem tornado bons, né? E isso me leva a falar, como falam os Espíritos, aliás, das raças. As raças atuais na Terra foram aquelas que substituíram as anteriores, que eram pesadas e arraigadas demais à matéria. Outras raças vão substituir as de hoje, então constituída por seres cada vez mais perfeitos. É tudo em razão do progresso, da ascensão, a qual todos estamos sujeitos, as criaturas e os mundos que Deus criou. Nessa ascensão evolutiva e de progresso, nos mundos superiores, o corpo físico se tornará mais diáfano e menos perceptível ao comum dos olhos. Já nos mundos onde habitam os espíritos puros, o corpo físico já não mais existe, restando apenas o perispírito que os individualiza, tão etéreo quanto o próprio espírito, inexistindo, portanto, uma linha divisória desde as últimas encarnações dos espíritos, na sua condição de bons espíritos, e sua condição de espírito puro. Então, isso fica bem fácil da gente entender, né? E nessa ascensão evolutiva, então, de progresso, os espíritos superiores se tornam cada vez mais diáfano, por consequência, o seu perispírito se torna mais diáfano, o seu corpo físico mais diáfano, e com o curso do tempo, quando chegarem na condição de espíritos puros, já por entrar na condição de espíritos puros, perdem o seu corpo físico e permanecem então somente na condição de espíritos puros, com o seu corpo perispiritual e com o seu corpo e consigo mesmo, espírito. E como espírito puro, não existe uma linha divisória, entre o espírito e a sua condição de espírito puro, entre o superespírito e o corpo físico, e o próprio espírito, e o próprio espírito. A diferença entre um e outro se vai apagando, então, entre o perispírito e o próprio espírito, e acaba por ser, então, imperceptível, tal qual se dá, então, com a noite
e as primeiras claridades do alvorecer. Os Espíritos falam isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que a diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer, que parece uma coisa só. Nesses dias de verão, a gente dorme com a janela aberta e ali pelas, sei lá, 4h30, um pouquinho antes das 5, a gente olha para o céu, é uma coisa só. Você não sabe se é dia ou você não sabe se é noite. Você percebe tudo do dia e tem tudo da noite. Muito interessante isso. Se você gostou do nosso vídeo, comente a respeito, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, vai nos ajudar bastante, porque isso desperta lá no YouTube a percepção de que alguém está se interessando pelo vídeo, então ele divulga mais e melhor um assunto tão importante como é o Espiritismo, como é o cristianismo à luz do Espiritismo. E vamos adiante.